galera, meu nome é Samela e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto, ao nosso domingo aqui na capela. Você que é daqui de Volta Redonda, eu gostaria de te fazer um convite. Vai aparecer aqui na nossa tela o nosso endereço. Eu gostaria de estar te convidando para você colar em um dos nossos cultos, que rola aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite. E você que não é de Volta Redonda, pode também nos acompanhar através de nossas redes sociais. Aproveitando também que você já está aqui no YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe seu comentário aqui também. E nós separamos uma palavra excelente para você e para sua família. Então, se acomode aí e aproveite. E até daqui a pouco. Boa noite a todos. Como é que passaram a semana? Bem? 100% bem? Não? Natural, né? Existem dias bons e dias maus. Fazem parte da vida de todo aquele que é filho de Deus. Não é verdade? E durante essa semana, esse tempo que passou, você que se vê como parte do corpo, você falou de Jesus para alguém? Se não falou, você percebeu se teve a oportunidade de você apresentar Jesus para alguém, ainda que não fosse com palavras, surgiu a oportunidade de alguém ver Jesus em você? Através de suas atitudes, seus gestos. Porque as possibilidades são muitas. São inúmeras. A gente se relaciona com pessoas o tempo todo. No trabalho, na família, na rua. O tempo todo a gente está se relacionando com alguém. Então pode ser que você não fale. Pode ser que você nem pronuncie o nome Jesus. Mas, através de um gesto, de uma atitude, alguém consiga ver Jesus em você. Percebe que alguém ver Jesus em você, sem a necessidade de você falar, é mais prático? Falar é mais teórico. Mas se surgir a oportunidade de alguém ver Jesus em você, torna-se mais prático. Por falar em praticidade, a gente está numa série, assim como o Pedro falou, a série sobre a carta que Tiago escreveu aos judeus que se encontravam espalhados e dispersos naquele tempo. Essa carta é diferente de um estudo teológico profundo, ela é uma carta de conselhos e orientações práticas. Ela é uma carta autoexplicativa. Na primeira mensagem, nós aprendemos sobre a diferença entre provas e tentações. Na segunda mensagem da série, foi falado sobre praticar a palavra e não ser só ouvinte. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ele não é só para os ouvidos. O Evangelho é para o ser completo. Daí vem a transformação do nosso ser, através da prática da palavra de Deus. Na terceira mensagem, foi falado sobre acepção de pessoas. É curioso que, em muitas situações, nós que nos declaramos parte do corpo de Cristo, em muitas situações nós nos consideramos mais, entre aspas, santos e pessoas melhores que os outros. Pelo fato, sou mais santo, sou cristão, sou evangélico, sou católico, sou crente, e a gente acaba achando que é melhor que os outros. É estranho, porque se de fato nós fomos alcançados pelo Evangelho, isso não era para existir. Não era para a gente se sentir ou achar isso. Então isso foi falado
terceira mensagem. Na quarta mensagem foi falada a diferença sobre... foi falado sobre fé e obras. E ali, naquela mensagem, o objetivo não era alimentar o embate que existe entre essas duas coisas. Qual é mais importante, a fé ou as obras? E uns dizem, eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não são as obras que vão me levar para a eternidade. E aí, inicia-se um embate totalmente desnecessário. Imagine que você chegue no aeroporto para fazer uma viagem e antes de embarcar no avião, alguém te chama e fala assim, Marcelo, é aquele avião ali que você vai viajar, mas nós teremos que retirar uma das asas. Do avião. Que asa você quer que a gente retire? A asa da esquerda ou a asa da direita? Ora, se retirar qualquer uma das duas, o avião não vai nem decolar. O avião não vai nem sair do lugar. Então a gente pode considerar como uma asa sendo fé e a outra asa sendo obras. Depois, na quinta mensagem, foi falado sobre o domínio sobre a língua, o cuidado que nós temos que ter ao falar uns com os outros e principalmente no ensinar. Se a gente não pensar muito bem no que vai falar, a gente fala besteira, né? E principalmente naquele que está comunicando o Evangelho, a palavra de Deus. Inclusive, Tiago, lá no início, ele faz um alerta com relação a isso. Ele fala para os seus leitores, não sejam muitos de vocês mestres. Ele dá essa orientação. Até porque naquele tempo as pessoas buscavam o processo de ensinar como status. Eles viam isso como status. E depois, na sexta mensagem, foi falado sobre a diferença entre sabedoria terrena e sabedoria de Deus. Distinção entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento que a gente adquire aqui, com as nossas faculdades, com as nossas pesquisas, conhecimento terreno, que é diferente de sabedoria que vem de Deus. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e não ter sabedoria nenhuma. Na semana passada, a mensagem nos mostrou que só a completa submissão a Deus paralisa as guerras e as contendas que tem dentro de nós. Perceba, dentro de nós. Não são as guerras, essas guerras e contendas, não são as picuinhas ou briguinhas que existem na igreja. São as contendas que existem dentro de nós, que são originadas no nosso interior, motivadas pelas paixões, pelas vaidades, pelo apego que nós temos ainda com essa vida material, carnal, porque se recebemos e atendemos o chamado do Evangelho, essa briga vai existir. O lado carnal puxando para um lado, o lado espiritual puxando para o outro. E as mensagens, todas elas, vêm mostrando que a igreja primitiva, ela tinha problemas. Quem aqui nunca idolatrou, exaltou a igreja primitiva? Fiz isso várias vezes. Quantas vezes eu disse assim, poxa, a gente podia voltar a ser a igreja primitiva. A gente podia voltar a ser como era aquela igreja do primeiro século, onde todos eram unidos, tinham tudo em comum. Mas a verdade é que a igreja primitiva também tinha seus problemas. Assim como a nossa igreja hoje tem os seus problemas. Inclusive, Tiago, ele fez um alerta, uma orientação lá no capítulo 4, se você tiver com a tua Bíblia aí, Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 11. Olha o alerta que Tiago dá, irmãos, não falem mal uns dos outros. Igreja primitiva. Não, hoje tem isso? Não, né? Hoje tem? Não julgue o teu irmão.
não fale mal uns dos outros, não julgue o teu irmão. Tiago faz um alerta para a igreja daquele tempo. Então a gente percebe que os problemas daquele tempo persistem até hoje. Nós vamos dar continuidade à nossa série nesse mesmo capítulo 4, a partir do versículo 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O Espírito Santo é real. Deus é real. Não é um ícone de uma religião. É o Criador de tudo e de todos. Então, convido a vocês a orar junto comigo para que o Espírito Santo traga a revelação da palavra dele até nós. Obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui reunido. E te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, venha trazer a revelação da tua palavra. Porque se não for mediante a revelação do teu Espírito Santo, não passa de uma palestra. Que possamos entender, internalizar, e que tudo o que for falado aqui seja para a transformação do nosso ser, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, nesse fragmento de texto, que vai do versículo 13 ao versículo 17, nós conseguimos tirar 3 conceitos para a gente trabalhar. Podemos falar da autossuficiência, podemos falar da fragilidade da vida e podemos falar também da prepotência. Observe no versículo 13, onde Tiago, ele repete uma fala dos seus leitores, que diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago chama a atenção para essa fala daquele povo cuja carta foi enviada. Mas perceba que, se a gente lê com cuidado, com atenção, onde vai estar o erro aqui? Porque eles só disseram que eles iam num determinado tempo para um determinado lugar e que iriam ficar também por um determinado tempo fazendo alguma coisa relativa ao trabalho. O que tem de errado aqui? Tiago chama a atenção, faz um alerta, porque percebe neles um certo exagero de autossuficiência, porque eles se declaravam parte do corpo, igreja. Ora, se nós nos declaramos parte do corpo, igreja, fica subentendido que todos os planos, todos os projetos que nós iniciamos, quem faz parte desse plano ou projeto? Deus. E Tiago percebe que eles estavam deixando Deus de fora daquele plano. E eles falam com uma certa presunção. Hoje ou amanhã, olha o que diz ali, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio. Já tem todo o plano traçado. E com certa presunção. Obrigado, Aston. Certo de que aquilo ali aconteceria. Pergunto novamente para vocês. Há erro em planejar? É errado planejar? Quem aqui faz planos das coisas que vai fazer? Às vezes planejamos por um ano todo. Inclusive, as igrejas,
As igrejas mais organizadas são aquelas igrejas que fazem o planejamento para um certo período, ou para um ano, que seja. Novembro, qual vai ser a nossa série de mensagens? Dezembro, vamos falar sobre o quê? E a partir do ano que vem, a partir de janeiro, como nós vamos direcionar nossas mensagens? Quem serão as pessoas que irão pregar? Planejamento. Não há nada de errado em planejar. O problema é quando nós confiamos demais só na força do nosso braço e esquecemos que Deus faz parte de tudo. Foi o que Tiago percebeu na fala deles, não é? Eles têm a certeza do amanhã, mas Tiago alerta: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Tiago diz isso a eles. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu sei o que vai acontecer amanhã. Eu vou acordar às 5 horas da manhã. Eu vou me preparar para que até às 6 da manhã eu fique pronto para sair para o trabalho, para chegar lá às 7. Vou cumprir o meu expediente. Depois do trabalho, vou voltar para casa e vou me preparar para a noite. Vai ter um grupo de conexão se reunindo à noite. Eu vou me preparar para me reunir com um grupo de conexão. Assim como eu sei o que eu vou fazer amanhã, todo mundo aqui sabe o que vai fazer amanhã. Todo mundo aqui sabe. Mas a questão é, existe o amanhã? Não. Ele pode não existir. Para mim ou para você, pode ser que ele não venha. Tá, Marcelo, mas aí eu deixo de ter fé no amanhã? Não acreditar que ele virá, de repente não pode ser falta de fé? Mas o que é fé? Fé é uma esperança? Não. Fé não é esperança. Fé é certeza. Então eu não posso ter fé no amanhã. Eu posso, no máximo, ter uma esperança no amanhã. Esperança, uma expectativa quanto ao dia de amanhã. Fé, não. É que nós banalizamos o conceito de fé. Banalizamos o conceito de fé. Nós dizemos, eu tenho fé que até o Natal eu vou trocar de carro. Eu tenho fé que até o final do ano eu vou arrumar um namorado, vou arrumar uma namorada. Eu tenho fé nisso. Nós banalizamos o conceito de fé. Quando nós fazemos assim, nós acabamos esquecendo qual é o verdadeiro conceito da palavra fé. Com relação aos planos que fazemos ainda. Quem aqui já teve plano frustrado? Planos que foram traçados e nem começaram, e planos que começaram e não acabaram. Quantas vezes nós já passamos por isso? Será que é porque durante o traçar desses planos, ou na execução deles, Deus foi deixado de lado? Será que quando nós iniciamos esse planejamento, a execução desse plano, nós fomos somente confiando na força do nosso braço? Autossuficiência. Eu consigo, eu posso. A autossuficiência não combina com o reino de Deus. Porque se a autossuficiência fosse válida, não haveria necessidade de nos relacionarmos com Deus. O outro conceito que a gente pode trabalhar nesse fragmento de texto da carta de Tiago é a fragilidade da vida. O verso 14 do capítulo 4, ele diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Tiago pergunta para eles, que é a sua vida? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha
a comparação que Tiago faz com a nossa vida. A neblina, que se forma em dias frios, próximo ao chão, e com uma pequena elevação de temperatura, o que acontece com ela? Desaparece. A neblina some. Rápido. É a nossa vida. Então, Tiago nos compara a nossa vida com isso. E coisas, fatos do dia a dia também mostram para a gente o quão frágil nós somos. Pandemia, Covid, alterou a rotina do mundo. Alterou a rotina do mundo inteiro. Países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, não tinha país pobre, não tinha país rico, todo mundo ficou paralisado por causa de um vírus. Não subestimando o vírus ou qualquer outro tipo de doença, mas é só para mostrar o quão frágil a nossa vida é. Só que nós não damos tanta importância para isso. Damos tão pouca importância para isso, de quão frágil a nossa vida é, que quem aqui já encomendou a sua lápide? Quem já encomendou? Quem já comprou o espaço ali no Portal da Saudade? Eu não comprei ainda não. Nem encomendei a minha lápide. É porque volta lá na presunção. Nós temos certeza, uma certeza que é que nós criamos, que nós viveremos amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. E essa presunção e essa desconsideração com relação à fragilidade da vida, por parte deles, eles estavam indo, inclusive, contra o próprio ensinamento da religião deles, de suas raízes, das raízes judaicas. Porque lá em Provérbios 27, 1, diz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. Quem aqui se lembra da parábola do rico insensato, que Jesus contou? Mostra muito isso, né? Do homem que viu que as terras dele iam produzir muito mais, e ele pensou consigo mesmo: poxa, eu vou agora ter que derrubar, desconstruir os meus celeiros, construir celeiros bem maiores, porque agora está vindo uma colheita muito grande, então eu vou poder juntar muito mais coisas. Vou ficar com muito mais coisas e depois é só ficar por conta. Comer, beber, me alegrar. Aí Deus vira para ele e fala assim: aqui, hoje você vai morrer. Foi um susto para ele, né? Então, hoje nós podemos partir. A gente desconsidera isso. O que a gente tem feito com esse tempo, que pode ser muito breve? O Pedro falou uma vez: e se hoje fosse o último culto? Teve uma mensagem para trás, que o Pedro trouxe esse questionamento. E se hoje fosse o seu último culto com os irmãos? Último momento aqui. Tiago, quando os alerta, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. É como se Tiago estivesse falando assim com eles: ei, acorda para a vida, cara. Acorda para a vida. Quando ele faz a comparação deles com a neblina. Neblina é diferente de vento. E se nós fôssemos como o vento, em vez de ser como neblina? Olha o que a Bíblia diz sobre vento, no capítulo 3 do Evangelho de João. Diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vento na Bíblia é o Espírito. O que queremos? O que nós queremos? Continuar sendo como
neblina, ou nos deixar ser conduzidos pelo vento? Ah, Marcelo, acho que neblina por hoje está legal, tá bom, não vou entrar nessa de espiritualidade agora, do jeito que está indo bem, está tranquilo, vou para o meu trabalho, do trabalho eu vou para casa e está tudo correndo dentro da normalidade, então não prefiro não entrar nessa de espiritualidade agora, vou ficar só como neblina mesmo. O que a gente não pode esquecer é que a nossa vida, ela se assemelha muito com um jogo que eu tenho certeza que muitos aqui jogaram. Um jogo de tabuleiro, não é videogame não. Sou mais antigo. Jogo da vida. Alguém aqui já jogou o jogo da vida? É antigo, não é um jogo de tabuleiro? O jogo da vida, ele é um tabuleiro com um caminho, uma trajetória dividida em casa, o caminho dividido em casas, em espaços. E nesse trajeto, ao longo do jogo, você pode casar ou não, você pode ter filhos ou não, você pode fazer faculdade ou não, cada casinha do trajeto tem uma historinha. Tá, mas quem define onde eu vou parar, quantas casas eu vou andar? Uma roleta. Lembram que tinha uma roleta? Você girava a roleta, parava lá, número 5, você andava 5 casas. Chegou na 5ª casa, ganhou o prêmio Nobel, receba 10 mil. Aí quem tinha o dinheirinho falso lá te dava os 10 mil. Agora é interessante, antes de começar o jogo, eu lembro que eu fazia isso. Antes de começar o jogo, eu olhava para o tabuleiro e já ficava olhando as casinhas. Caramba, eu quero parar ali. Não, aquela ali, ó. Aquela ali, caramba, eu vou parar ali. Se eu parar ali, eu vou me dar bem. Só que quem define onde eu vou parar, quantas casas eu vou andar, quem é? A roleta. A nossa vida é um jogo da vida. Quem é a roleta? Deus. Deus. Você pode escolher a casa, quantas casas você vai andar, mas é Deus quem vai definir. Será que é por isso, então, que nós temos tantos projetos e planos frustrados? Será que, então, aquilo que eu comecei e não terminei, será que aquilo que eu planejei e nem comecei, será que, então, é isso? Eu não compartilhei, não conversei, não pedi orientação a Deus? Uma outra analogia que a gente pode fazer, que demonstra a fragilidade da nossa vida, ou a gente achar que está no controle e na verdade não está. Barco à vela. A gente pode comparar nossa vida como um barco à vela. Quem dá a direção? O vento. Quantas vezes nós entramos num barco à vela com remo nas mãos? Remar. Num barco à vela, não precisa de remo, é o vento que dá a direção. Mas muitas vezes o vento está dando a direção e a gente está remando em sentido oposto, indo contrário ao que Deus quer para a gente. Rubem Alves, que é um escritor muito famoso aqui no Brasil, também fez uma analogia interessante, para fazer a gente entender como passa rápido a nossa vida aqui. Ele disse que a nossa vida é como um menino que tem diante de si uma bacia de jabuticabas. Você percebe o quão rápido é. Vai acabar rápido, né? Uma bacia de jabuticabas em frente a um menino. Então, diante disso, o que a gente tem feito com ela? Com a nossa vida? Percebendo o quão frágil ela é, o quão breve ela é. É importante a gente lembrar que nós não seremos nem mais lembrados aqui após poucas gerações. E quando eu li isso, eu achei isso interessante, porque falei, nossa, isso é uma verdade. Eu tentei lembrar do nome da avó do meu pai. Quem foi a avó do meu pai? Não sei. Não lembro nem de ter ouvido falar o nome dela. O nome da mãe do meu pai
eu lembro, eu convivi um tempo com ela, minha avó no caso, faleceu já há muito tempo, mas eu lembro um pouco dela. Mas a avó do meu pai, qual o nome dela? Nunca ouvi falar. E Eclesiastes diz assim: ninguém se lembra dos que viveram antigamente, e aqueles que ainda virão sequer serão lembrados pelos que vierem depois deles. Nossa vida é bolinha de sabão. Caraca, Marcelo, jogo da vida, barco à vela, bacia de jabuticaba. Cara, que você está subestimando demais a vida, cara. Depois da bacia de jabuticaba, agora é bolinha de sabão. Já viu quando criança está brincando com bolinha de sabão? Que ela pega ali o canudinho, que tem um aro na extremidade, e sopra, movimenta, sai a bolha. Quando é daquelas bolhas de sabão grandes, coloridas, bonitas, a criança fica encantada, né? A criança fica olhando para aquela bolha, de repente a bolha estoura. E quando a bolha acaba, a criança não chora. Ela faz outra. E sopra de novo e vai chacoalhando ali o canudinho, saindo várias bolhas. E as bolhas vão estourando, e as bolhas que vão estourando, a criança nem lembra mais qual foi a primeira bolha, o formato, o tamanho, nem lembra mais. Assim é a nossa vida. E eu estou dizendo isso, gente, não é para você pensar que a vida não tem sentido. Não, pelo contrário. A vida tem sentido. E justamente pelo fato dela ser breve, dela ter pouco tempo, é que você deve dar o maior sentido a ela. Mas qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida? O sentido da sua vida é o seu trabalho? Porque se for, ao perdê-lo, você vai perder a sua vida. O sentido da sua vida é o teu filho? Se for, caso aconteça de você perdê-lo, você vai perder a sua vida. Então, qual é o sentido da vida? Faça com que o sentido da tua vida seja parecer cada vez mais com Cristo. Cada vez mais se parecer com Jesus. Porque aí não importam os problemas, as situações adversas, você jamais perderá o sentido da vida. E um outro conceito que nós podemos usar para trabalhar nesse pequeno texto, assim como nós falamos da autossuficiência, da fragilidade da vida, é a prepotência. No versículo 16, Tiago diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele faz um alerta com relação à prepotência deles, no versículo 16. Mas o que seria prepotência? Característica daquele que é prepotente. Prepotente é aquele não ensinável. Aquele que você não consegue ensinar nada. Por quê? Porque ele já sabe tudo. O prepotente é o oposto do humilde. Quantas vezes nós já agimos assim, no trato com as pessoas, com prepotência, achando que aquilo que a gente está fazendo é o correto? Várias vezes. Na igreja existem pessoas prepotentes. Na igreja existem pessoas de todo tipo. Pessoa chata, pessoa que não é chata, pessoa que é legal, pessoa que não é legal, prepotente, humilde. Na igreja tem pessoas de todo tipo. E é interessante que seja assim, porque como é que a gente exercitaria o nosso relacionamento se não fosse assim? Teste de paciência, por exemplo. Como nós testaríamos a nossa paciência se não fosse assim? Não é verdade?
Quando o Tiago fala sobre vocês se vangloriam das suas pretensões, ele está falando da vanglória. O que é a vanglória? É uma glória vã, vazia. É como se Tiago estivesse falando assim com eles: vocês ostentam suas vaidades e arrogâncias. Eu falei, e no versículo 17 ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É como se Tiago estivesse falando assim com eles: eu falei o que vocês devem fazer, eu mostrei para vocês como vocês devem agir. Caso não façam do jeito que eu falei para vocês, estarão cometendo pecado. Será que tudo que nós ouvimos, não só hoje, para identificar quando nós somos, ou nos declaramos, melhor dizendo, quando nos declaramos autossuficiente, o que nós ouvimos aqui, será que faz a gente perceber o quão frágil nós somos? O que nós ouvimos aqui nos faz perceber em que situações e que momentos agimos com prepotência? E o que nós ouvimos ao longo da caminhada com Cristo? Aí eu não estou falando do tempo aqui dessa série de mensagens, mas do teu tempo de caminhada. Você caminha com Cristo há quanto tempo? 10 anos? 20 anos? 5 meses? Uma semana? Tudo que você já ouviu até hoje a respeito do reino de Deus foi suficiente, já é suficiente para você declarar a sua autoinsuficiência e dizer: não dá sozinho. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu preciso, eu tenho que me conectar com Deus. Cansei de começar e não terminar, ou e muitas vezes nem começar. Certa vez, alguém chamado Pedro, não foi o apóstolo, ele disse com uma espada: independência ou morte. Mas no reino é um pouquinho diferente, ou muito diferente. No reino, independência é morte. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com os irmãos da tua palavra. E aquele que está comunicando, aquele que está compartilhando da palavra, não tem excludente de ilicitude. A mensagem, o ensino, a exortação é para todos. Que possamos sair daqui, Pai, nesta noite com a certeza de que não somos melhores do que ninguém, de que somos totalmente dependentes do Senhor. Te pedimos perdão em muitas situações quando fomos arrogantes, prepotentes, e que esta mensagem de hoje, Pai, não entre só para ficar guardada na nossa coletânea de palestras, mas que possa ser internalizada por nós e que possa gerar frutos. Que o Senhor possa nos conduzir de volta para os nossos lares, debaixo das suas poderosas mãos, Pai. Assim te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bom. Eu queria aproveitar enquanto você está aqui para te dar um dever de casa. Estava pensando ali desde de manhã, de manhã eu não consegui fazer isso, o que eu ia propor para a igreja? Pensa aí, você não precisa levantar a mão para não se expor. Tem alguma coisa que você precisa decidir essa semana? Alguma decisão que você precisa tomar, que você fala: essa decisão é importante. Quero fazer um desafio contigo. Não vou fazer oração agora, não vou fazer nada de sobrenatural. Mas eu quero te desafiar a fazer o seguinte: não tome uma decisão sem ouvir de Deus.
E agora, como é que eu vou fazer isso? Eu não estou acostumado com isso não, porque como é que eu vou fazer? Você vai orar e você vai esperar. Porque quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer é fazer nada. A gente erra porque a gente sai fazendo sem saber o que tem que fazer. Então essa mensagem mexeu comigo nesse ponto que o Marcelo estava falando, e aí eu quero usar essa frase para a gente se despedir. No reino de Deus, independência é morte. Você pode escolher fazer sozinho, vai dar ruim. Então, tem decisão para tomar? Ora e espera. Se você crê que Deus é Deus, Ele vai responder de um jeito ou de outro. Ou você vai achar na Bíblia, ou você vai achar com alguém, ou vai vir um conselho. Nós vamos nos desafiar a só dar um passo quando Deus falar. Amém? Show. Vai em paz, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, seja aqui ou domingo. Espero que você tenha uma ótima semana. E aí, gostou da palavra? Eu particularmente adorei. Anotei tudo, espero que você também tenha anotado. E aproveitando, venho falar para vocês dos nossos grupos de conexão, que o próprio nome já diz, né? É um grupo onde eu e você podemos nos conectar. Vai aparecer aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode escanear, onde você vai ser redirecionado a preencher um formulário, onde um de nossos voluntários vai entrar em contato com você e vai te direcionar para um grupo de conexão mais próximo da sua casa. Se você gostou da nossa igreja e quer contribuir de alguma forma, vão aparecer aqui na tela mais alguns códigos onde você pode contribuir financeiramente, mas não se sinta pressionado e nem obrigado a contribuir. Isso vai de você e de acordo com o que você sentir no seu coração. E esse foi mais um culto aqui da Capela. Eu espero que você tenha gostado e quero te ver aqui, online ou presencialmente, no próximo domingo. Fiquem com Deus. Valeu! Isso.